Olá pessoal, nosso vídeo vai falar do texto Futebol, Paixão e Política, de Paulo César Rodrigues Carrano. Inicialmente, irei falar do surgimento do futebol, da Inglaterra e o futebol. Posteriormente, meus colegas estarão falando sobre os demais tópicos. De acordo com o texto, há especulações de práticas antigas que poderiam estar relacionadas com o surgimento do futebol. Essas práticas eram realizadas pelos povos maias, egípcios, China, Roma, entre outros. De acordo com o texto, os maias realizavam essas práticas utilizando da cabeça de seus adversários para chutarem de um lado para o outro, em comemoração do triunfo da vitória deles sobre seus inimigos. Os povos egípcios utilizavam-se de uma bola para chutarem de um lado para o outro, sem nenhuma regra, simplesmente para a interação deles e divertimento. Na China surge uma prática que se assemelhava ao futebol moderno, mas nenhuma dessas práticas ficou comprovadamente sendo o surgimento do futebol. Esse surgimento a gente tem que ocorre na Inglaterra, de acordo com o texto, nas escolas da burguesia inglesa. Nessas escolas ocorreram a organização das regras do futebol moderno, conforme a gente conhece hoje, apesar das várias modificações ocorridas, as regras de base ainda prevalecem. De acordo com o texto, a primeira partida internacional ocorre em 1871, entre Inglaterra e Escócia. E a partir desse momento, o futebol começa a se alastrar pelo país. E com a chegada do futebol nas classes populares, ocorre uma ressignificação das regras que vieram das escolas burguesas. Então, a cultura produzida pela burguesia, ressignificada pela cultura das classes populares. O futebol chega nas camadas populares e eles começam a realizar alterações nas regras, alterações da forma de jogar, e com isso começa a ocorrer a propagação mundial do futebol. E é fato que as práticas antigas, mesmo não sendo consideradas o surgimento do futebol, deixaram ali uma luzinha para que ele ocorresse dessa forma. Igual acontecia com os povos egípcios, eles chutavam uma bola de um lado para o outro, mesmo sem nenhuma regra, mas já chutavam essa bola. Não tinha nenhum objetivo, igual a hoje, que o objetivo é fazer o gol, mas aquilo ali já deu uma luz para que o futebol começasse a se organizar, o futebol moderno. Ocorreram modificações e ele chega no que a gente conhece hoje. Para o contexto escolar, no ensino médio e no EJA, o que a gente tira como base é essas modificações, a ressignificação. Então, a gente pode trazer o futebol de uma forma diferente, ressignificando ele, modificando algumas regras, modificando alguma forma de jogar, para que todos possam realizar essa prática esportiva, que, de acordo com o texto, o futebol hoje é uma cultura universal. Então, para que as outras pessoas que não têm afinidade com o futebol, que não se interessam em realizar a prática, a gente pode estar modificando algumas regras, algumas formas de realizar, para que elas tenham interesse e possam compartilhar dessa cultura.
A gente não precisa trazer o futebol da forma que ele é para dentro da escola, principalmente nesse, nesse segmento lá no ensino médio e no IJA, porque eles já têm uma determinada vivência, muitos não têm afinidade pela prática, não querem jogar futebol daquela forma. Mas se a gente fizer essa ressignificação, fizer essa modificação para proporcionar a eles o interesse em realizar a prática, vai ser de grande valia e poderemos abranger todos os alunos que estão envolvidos ali. Então, o texto nos diz que desde o início houveram muitas modificações, ressignificação, e a gente pode trazer isso para dentro da escola para proporcionar a todos os alunos do ensino médio, do IJA, meninos, meninas, homens e mulheres, a realizarem essa prática esportiva universal que é o nosso futebol. Então, pessoal, o futebol chegou ao Brasil no ano de 1896. Ele foi trazido pelo Charles Miller, que na época ele era um jovem inglês, chegou na cidade de São Paulo, trazendo consigo bolas e também as regras, né, para poder praticar o futebol aqui no país. A elite paulistana, ela era mais numerosa e abastada que a carioca. E muitos de seus praticantes vinham da Europa ou eram né, descendentes de europeus. Foi com jovens de boas famílias, como a do próprio Charles, e que instigou e ensinou o futebol, os fundamentos do futebol, na verdade. Então, sempre entre a elite foram surgindo os primeiros times. E a prática do futebol no Brasil, ela foi realizada a primeira vez pelo clube São Paulo Athletic Clube. Mas o primeiro clube formado especialmente para a prática do futebol foi a Associação Atlética Marquense, em 1898. E foi assim que surgiu diversos outros clubes, né? E há especulações que não foi somente em 1896 que surgiu o futebol aqui no Brasil. Algumas pessoas, elas acreditam que já havia o desenvolvimento desse esporte em vários locais, mas Charles Miller teve uma grande importância em organizar e difundir o futebol aqui pelo país. E os primeiros jogos entre Rio de Janeiro e São Paulo aconteceu em 1901. E em 1902 aconteceu o primeiro Campeonato Paulista, né? Mas foi só em 1906, né, 5 anos depois, que o futebol brasileiro ele mostrou-se para o mundo. A seleção paulista jogou sua primeira partida internacional. E após as vitórias do Brasil no exterior, foi criado a chamada CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportivo. Entretanto, a FIFA que é hoje em dia o órgão sempre com as maiores decisões, né, e é o órgão mais importante, ela reconheceu a CDB apenas 9 anos depois, em 1923. E a conquista do primeiro mundial só aconteceu em 1958 na Suécia, onde também se destacou o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com apenas 17 anos, esse que viria a ser o rei do futebol. E os 5 títulos, né, da Copa do Mundo conquistados pelo Brasil o colocou entre os principais personagens do futebol mundial, né? Conforme o Brasil foi conquistando os títulos, as Copas, foi levando o nome do Brasil para o exterior. E por esse motivo, antigamente o Brasil era considerado o país do futebol, tanto por suas conquistas, né, como eu já falei, quanto pelo o destaque dos jogadores, né? Os brasileiros sempre lá fora é conhecido como os melhores jogadores que existem. Como já citado, o Pelé que foi considerado o rei do futebol por causa do seu destaque na seleção e por permitir a manifestação de emoções distintas, o futebol teve uma grande ascensão da sociedade. O Pelé é tão importante que eu acompanho muito futebol, me lembro de ver uma matéria que ele já parou até uma guerra, né, com o Santos. E o futebol foi um esporte que após a criação das regras, era voltado para as camadas de elite da sociedade. E ele era voltado para as camadas de elite da sociedade e em consequência disso,
quando o esporte começou a ser praticado no Brasil, os locais dos jogos eram frequentados pela burguesia, né? Porém, com o decorrer dos anos, esse feito começou a mudar, né? Pois esse esporte passou a ser popular, começou a movimentar multidões em várias regiões, passando a ser um entretenimento, né? As pessoas passaram a gostar de ver aquilo, gostam até hoje. E as pessoas começaram a amarem, ter amor pelo esporte, pelo seu clube, escolher um clube, a própria seleção, né? Cada país com a sua seleção, cada povo defendendo a sua seleção. E hoje eu não considero o Brasil como o país do futebol. Por N motivos, até pela corrupção que existe dentro do futebol. Hoje em dia não é o garoto que é melhor, se destaca, ele vai virar profissional, tem que ter empresário. Se não tiver empresário, não adianta só o talento. Infelizmente, o futebol brasileiro virou isso hoje em dia. E os europeus, com toda a tática que eles conseguem usar, e por não ter esse tipo de coisa lá realmente são os melhores que merecem, e não apenas quem tem condição financeira de ter um empresário, né? Então, o futebol enfrentou problemas ligados às classes sociais desde o seu surgimento, e ocorrendo mesmo na sua chegada ao Brasil, né? O futebol sofreu uma grande resistência quanto à profissionalização. A elite ela considerava que o futebol ele não poderia ser praticado como uma profissão, né? Pelos integrantes da camada mais pobre da sociedade, pois como consequência do desemprego, eles teriam mais tempo para os treinos, nos confrontos com as equipes formadas por burgueses, né? E no Brasil, inicialmente, as equipes de futebol eram formadas por estudantes brancos e ricos. Mas com o tempo, algumas equipes foram abrindo as portas para poder acolher os jogadores, né, que não pertenciam à classe alta, incluindo os negros. Então, entre os clubes, o Vasco foi um dos que mais contribuiu para a profissionalização do futebol do Brasil. E eu, como acompanho futebol, eu sei da história bonita que o Vasco tem todo uma contribuição, né, para as classes baixas e os negros, né? O Vasco aderiu, foi um grande o divisor de águas ali naquela época. E a equipe incluiu, como eu já citei aqui, mulatos, negros, e conquistou títulos, né? Que é o mais importante no futebol. E mostrou para todo mundo que é muito incoerente, muito sem noção esse racismo no futebol. E é o que encaixa que a Gola colaborou, né, para a quebra do monopólio de jogador branco no futebol, né? E algo muito triste foi algumas estratégias feitas pelos jogadores. Apesar de eu acompanhar bem o futebol, eu não sabia desse caso. Foi apenas pesquisando para esse trabalho que ele tinha umas estratégias os jogadores negros para ficarem brancos. Um exemplo é o Carlos Alberto, o jogador do Fluminense em 1914. Ele se maquiava com pó de arroz antes das partidas. Porém, com o suor, né, da partida, tinha que correr, o disfarce desaparecia. E a torcida, ainda desacostumada com a presença de negros dentro do campo, xingava o jogador, apenas por ele ser negro. O aparecimento do Pelé na Copa do Mundo auxiliou com a amenização dos problemas com o racismo. O destaque desse jogador produziu no país o sentido de que os jogadores de futebol deviam vir de camadas pobres da sociedade e alcançar o ápice da carreira após o sofrimento e batalhas. É o que acontece muito. Hoje a gente vê reportagem, a maioria dos jogadores, a grande maioria, vem das favelas, vem de lugar, passavam necessidade, e com o futebol consegue ajudar a família, ter uma vida boa, uma vida estável e quebrar também todos os preconceitos. E atualmente, infelizmente, ainda existe o racismo no futebol. A gente acompanhou esses dias agora o caso do Neymar, que sofreu racismo lá na França. E também tem o meu time que, acho que, se eu não me engano, 2013 ou 2014, e o Cruzeiro foi jogar Libertadores contra o time da Bolívia, e o Tinga sofreu racismo também, e foi notícia em todo mundo. Infelizmente, eu acho que isso ainda não acabou o racismo no futebol, porque não existe uma punição severa para quem comete esse ato.
entendeu? Simplesmente eles passam um pano para os racistas, infelizmente. Então, enquanto não mudar, enquanto não tiver punição severa, eu penso que deveria ter prisão para quem comete racismo, não só no futebol, mas no dia a dia também, né? E por causa dessa paixão pelo futebol, como já citado, os estudantes, como eu citei lá em cima, né, o futebol é movido a paixão e os estudantes possuem um anseio em jogar essa modalidade nas aulas da discussão física. Como os alunos do EJA têm uma maior vivência, eles podem estar mais interessados na modalidade e o futebol surge como uma forma deles voltarem à sua infância e os adolescentes jogando futebol na escola de forma lúdica. Tanto os adolescentes como o pessoal do EJA. E além disso, o futebol pode contribuir com o desenvolvimento dos alunos, o trabalho em grupo e a igualdade social. Continuando a sequência deste trabalho, falarei sobre o Brasil, o futebol e a escola. Fiz uma pesquisa um pouco mais abrangente, além do texto de referência. Abordarei outras pesquisas bibliográficas, que de maneira sintática falam sobre o futebol e a escola. Fiz também uma síntese sobre o histórico e a origem das regras, para termos a ideia de como estas se flexibilizaram e uniformizaram ao decorrer do tempo, e também no contexto escolar. A exemplo das flexibilização na escola, podemos citar o número de jogadores, o tamanho do campo, entre outros. Visto que as aulas de educação física buscam principalmente a atividade física e a saúde, a coordenação motora, sendo, portanto, essencial que outras disciplinas se empenhem em tal processo. Trabalho de prática escolar 3.